Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou de volta, aonde você deve ter notado, esses últimos dias eu me ausentei um pouco das redes sociais, mas eu estou de volta, aonde eu queria chamar a sua atenção, a você que me ouve do outro lado, você que me ouve em algum lugar, independente da sua ocupação, do seu grau religioso, da igreja que você congrega. Seria importante esta mensagem que eu vou trazer aqui, porque muitas pessoas elas se equivocam, interpretam a palavra de Deus de maneira equivocada, e é exatamente no equívoco que muitos cometem. Esse equívoco nada menos é de que uma brecha que o adversário acha para agir na vida de muitas pessoas. Por isso seria importante que você ouvisse essa mensagem. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, muita gente lê esse versículo aqui, entende de forma totalmente equivocada, de forma contrária do que a palavra sabiamente nos instrui. Muitas pessoas entendem o contrário do que é a verdade do Evangelho de Cristo. E por essa finalidade, muitas pessoas têm andado, mesmo que estando na presença de Deus, têm andado na contramão do Evangelho, têm andado na contramão da verdade, têm andado na contramão da santidade, têm andado na contramão do arrependimento, na contramão da salvação. Por isso seria importante que você ouvisse. Eu tenho certeza que se você ouvir essa mensagem, certamente você vai se identificar com ela. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão, veja, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão no pecado, não é para os que estão na desobediência, não é para os que estão na ignorância, não é para os que estão na vaidade, não é para os que estão na mentira, não é para os que estão no ódio, no coração pecaminoso, na vaidade dos pensamentos, no coração rancoroso, na ignorância da vida. Os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Pastor, e quem são os que estão em Cristo Jesus? Aquele que não tem nenhum vínculo com o mundo. Se alguém que me ouve, independente de quem, se tem vínculo com o mundo, estou falando de cristão, você não está em Cristo ainda. Não está. Quer que eu te mostre? Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 1. Olha o que diz. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Veja, era chegada a sua hora de passar deste mundo, está despedindo desse mundo, rumo ao Pai, rumo à eternidade. Diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, tendo amado os dele que estavam, ou seja, o povo de Deus verdadeiramente, os que estão em Cristo verdadeiramente, não pode ter nenhum vínculo com o mundo. Isso seja um membro, seja um pregador, seja um missionário, seja um obreiro, seja um diácono, seja um bispo, seja um apóstolo, seja um padre, um papa, pastora, missionária, bispo, o que quer que seja. Se tem vínculo com o mundo, não está em Cristo ainda. Se tem vínculo com o mundo, não está em Cristo. É a Bíblia que diz isso. Tendo amado os seus que estavam, a palavra estavam está falando do passado. O povo de Deus não tem vínculo com o mundo. O povo de Deus tem que ter vínculo somente com o Espírito Santo e mais ninguém. Se alguém se disser religioso, independente de quem, e anda na vaidade, na ignorância, na mentira, no pecado, em maus companhia, se alguém se disser de Deus e anda com o coração vaidoso, pensamento de vaidade, coração odioso, rancoroso, causa discórdia, divisão, engano,
todo esse tipo de coisa que a Bíblia condena, não está em Cristo. O diabo está enganando todas essas pessoas. Seja quem for, quem está em Cristo não tem vínculo com o mundo. Olhe para mim, você que está me ouvindo. Será que você não é uma dessas pessoas que o diabo está enganando? Tomara que não. Porque tem pessoas me ouvindo, poucas, mas tem pessoas me ouvindo que estão em Cristo verdadeiramente. Mas a maioria que estão me ouvindo, o diabo está enganando, não está se dando. Porque quem está em Cristo não tem nenhum vínculo com o mundo. Não tem. Quem tem vínculo com o mundo não está em Cristo, coisa nenhuma. É a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam, está falando do passado, estavam no mundo, amou-os até o fim. O povo de Deus está despedindo desta vida uma salvação, vida eterna. Está aqui de passagem despedindo dessa vida, não tem vínculo com o mundo mais. Mas se alguém se diz religioso e tem vínculo com alguma coisa do mundo, o diabo está enganando. Não tem em Cristo coisa nenhuma. Mas aquele que está em Cristo verdadeiramente, que são poucos, repito, aí a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só está salvo aquele que só tem vínculo com Cristo. Quem não tem, aliás, aquele que está tendo vínculo com o mundo, não está salvo ainda. O apóstolo Pedro, certa vez, ele disse que os justos são salvos com dificuldade. O que está em Cristo verdadeiramente. Onde vai parar o ímpio? Sim, o pecador, ou seja, o que anda errado. Cuidado com o engano. Porque o engano, ele mata e destrói, as pessoas nem percebem. Se alguém está na presença de Deus, repito, independente de quem seja, e está tendo algum tipo de vínculo comum, o diabo está enganando esse tipo de pessoa, não está percebendo. Então, cuidado você que me ouve. Não se engane. Não se iluda. Não passe despercebido. Cuidado com o coração rancoroso. Cuidado com o engano do coração. Dos pensamentos, a mente cauterizada que se conforma com as coisas do mundo em muitas igrejas. Cuidado com a vaidade. Mentira. Pecado. Cuidado com o coração odioso, vaidoso, a vaidade. Com tanta coisa que a gente vê. Em muitos lugares as pessoas pensam, Deus está ali. Não está coisa nenhuma. Quem é de Deus não pode ter vínculo com o mundo. Quem quer que seja, se diz ser de Deus e está tendo vínculo com o mundo, é o diabo que está enganando. Cristo não está nessas pessoas nem nesses lugares. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E quem são os que estão em Cristo? Os que não têm nenhum vínculo com o mundo. Se tem vínculo com o mundo, não está em Cristo. É o inimigo que está enganado. Tá bom? Que você possa fazer uma reflexão. Espero que não. E se perguntar se você não é uma dessas pessoas. Tá bom, queridos? Deus te abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço em nome de Jesus.